Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa terça-feira para continuarmos nossa série, tentando analisar aqui, definir uma hierarquia dentro de cada uma das divisões. Fizemos um vídeo falando do leste ontem, hoje é dia de falarmos do norte, que está muito tranquilo, né? Você deve imaginar aqui, está muito tranquilo. Já tenho certeza de quem que é o favorito dentro da NFC Norte, é a divisão mais tranquila talvez que tenhamos, mas não tá fácil também na AFC. Vou tentar não ficar em cima do muro, aliás, e quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários, pedindo sempre aquele like, aquele hype, que você se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do nosso Clube Amigo Ligado. Tem vantagem, tem um grupo no Telegram. Nessa quinta-feira, acho que vai rolar a videochamada para quem faz parte do Amigo Ligado Plus, né? Você colabora um pouquinho mais, tem essa videochamada uma vez por mês durante a off-season, uma vez por semana durante a temporada regular. E vai ser bem legal, você colabora para que a gente mantenha esse trabalho vivo. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá começar aqui, né, pedindo aquela moral de sempre com o Gol, nosso YouTube, né, meu trabalho civil, meu trabalho do dia a dia ali, junto com o Toque Passa, falando da bola redonda, um site muito bom, né, você já deve ter procurado informações, estatísticas de jogadores e lá, cara, é completo, o banco de dados é absurdo e a gente tenta usar esse conteúdo todo também nos vídeos, com discussões, mantendo uma seriedade. Vocês me conhecem aqui, vocês sabem que eu não vou cair em circo, eu não vou fazer, né, uma palhaçada, mas é um bate-papo bem legal e vale a pena. Convido vocês que se inscrevam lá e assistam os nossos vídeos. Hoje vai rolar live, nessa terça-feira, às 7 da noite, no horário de Brasília. Combinei com o Ivo, tá tudo certo, vamos fazer a tier list, tá combinado já, 7 da noite, no horário de Brasília. Conto com a audiência de vocês pra gente discutir aqui, colocar nos patamares, qual é a briga de cada um, qual é o papel de cada um na próxima temporada. Ano passado a gente fez, vou tentar recuperar o que a gente fez no ano passado, né, para ter uma ideia do que estava certo, do que deu errado, do análise que é bem adiantado ali no mês de maio. Uma notícia rápida para a gente começar, sempre tem uma tradição aqui de ter uma notícia. Uma semana depois da boa notícia aí, da volta do Washington Commanders para a cidade de Washington, nós tivemos mais uma boa notícia envolvendo o futebol americano com a capital dos Estados Unidos, porque o draft de 2027 vai acontecer por lá, né? O anúncio foi feito na segunda-feira. Roger Goodell, comissário da NFL, estava lá na Casa Branca, junto do Josh Harris, que é dono do Commanders, né? Comprou a franquia lá no ano retrasado. O prefeito da cidade, que é o Muriel Bowser, não sei se tem parentesco ou não com o presidente da Nintendo e com o vilão da Nintendo, né? Com o Bowser, e com o presidente Donald Trump. Estavam lá todos no evento, participaram e anunciaram, deve ser muito legal. Tá? O evento deve acontecer no National Mall, que é aquela praça gigante, tem o espelho d'água e o obelisco lá, o monumento de Washington. A expectativa é enorme, estão falando aí mais de 1 milhão de pessoas esperado nos 3 dias de evento. Lembrando que neste ano foi em Green Bay, o menor mercado da NFL, e tinha mais de 600 mil pessoas, passaram por lá nos 3 dias de evento, 750 mil pessoas em Detroit no ano passado. No ano que vem vai ser em Pittsburgh, e aí em 2027 acontece em Washington. Desde 2015 passou a não ter uma sede fixa, né, que era lá no Radio City, em Nova York, passou a ser itinerante, já foi no Tennessee, tá rodando por aí, e é bem legal, tá? Um evento que tem cada vez mais sucesso na NFL, fazendo muita grana e dá boa audiência também na televisão, é incrível, né? Os caras ficam lendo uma planilha de Excel, preenchendo uma planilha de Excel e todo mundo curte demais, a gente faz live e foi, putz, divertidíssimo. Saudade já do draft. Vou dar um abraço aqui pra Dani e pro Golim que colaboraram aqui junto comigo e com o Ivo na nossa live especial do draft. Vamos lá então, para essa missão muito fácil, vamos falar do norte, né? Bem complicado. Ontem nós fizemos o leste, agora o norte. Vai rolar live hoje à noite, então na quinta-feira eu venho com o sul e na sexta-feira a gente fecha aqui então com o oeste, tá? Falando da AFC, da NFC. Ontem a gente começou com a NFC, hoje eu vou começar pela AFC e assim eu ganho um tempinho a mais também para pensar no que vai rolar nessa NFC, que rapaz, tá? Devo mudar de ideia daqui a pouquinho, tá? Mas vamos lá então, Baltimore Ravens. Como eu trouxe ontem, vou trazer estatísticas, não estou fazendo muita edição assim, mas está lá.
o over-under, aquelas apostas que o pessoal faz, da expectativa de vitórias que esse time tem, tá nos 11,5. Bastante alta, né? Bastante alta. Um time que perdeu algumas peças, né? Perdeu o Mekari lá da linha ofensiva, o Malik Harrison também, o linebacker, uma galerinha saiu. Gostei muito do draft, foi mais um time que fez um bom draft. O Malaki Starks, para mim, é muito bom jogador. Tenho as minhas restrições com o Mike Green, ponto de vista de jogador parece excepcional mesmo, um baita de um talento que você coloca no time, porém tem todas as questões extra-campo que complica uma análise, a gente não sabe nem se ele vai jogar ou não, também levanta uma certa dúvida sobre o Baltimore Ravens, né, porque tá com um problema já por lá, e tá lidando dessa forma, então não sei qual é o ponto, mas com relação a esse outro problema, também eles trouxeram o Tyler Loop, que é um kicker bem interessante, né, de Arizona, e é um cara que já acertou o chute de 62 jardas, deve competir com o nosso Justin Tucker, que está vivendo uma situação bem complicada. Aliás, saiu uma notícia hoje, inclusive, né, que eles vão tomar a decisão baseada só no que acontece dentro de campo, mas vamos lá, o Tucker até facilita essa questão, porque fez uma temporada de muitos baixos no ano passado, muitos problemas no ano passado, questionamentos, e aí, com tudo que envolve ele fora de campo, fica mais fácil de você optar por um cara mais novo, com um salário mais baixo, né? Então, vamos ver qual que vai ser essa situação. Pegaram ali o Ronnie Stanley, trouxeram o DeAndre Hopkins também, né, naquela vaga de wide receiver veterano que talvez seja pouco utilizado, né, que basicamente tem todos os anos lá em Baltimore, mas não, eu acho que o Hopkins ainda tem gasolina no tanque para render, e esse time, ele larga na frente para mim. É um cara que eu acho que o Baltimore Ravens é um time interessante, que tem o John Harbaugh, tem o Todd Monken, que é um baita de um coordenador ofensivo, não sei até quando fica lá também sem ser treinador, né? Deve receber uma oportunidade muito em breve. O Malak Starks é um cara que chega para ser titular. O Green também pode chegar e fazer diferença se estiver à disposição. A dúvida só é assim, vai agora, né? Porque parece aquele time que tem um limite, tem um ponto. O ano passado perdeu jogos muito bestas em casa, partidas para times fracos, né, como os Raiders mesmo, perdeu alguns jogos que fizeram a diferença lá na frente, tendo que jogar fora de casa, num divisional, complicando um pouquinho mais a sua vida. Então é um time que precisa dar aquele passinho adiante e não tem conseguido fazer isso. Não sei se vai ser nessa temporada, mas tem elenco para isso, né? E, contar com o Lamar Jackson é um baita de um quarterback, é um dos melhores que tem na liga. Acho que ninguém questiona mais não tem mais essa discussão, tá? Se você tem essa discussão, aí é um problema seu, basicamente, tá? O Pittsburgh Steelers, vamos lá, foi em segundo lugar no ano passado, e o over-under deles nesse ano é 8,5. Quase automático, Mike Tomlin não vai ter campanha negativa, né? Então, teoricamente, já pode apostar aqui no over, porque sempre dá certo. Eles perderam Najee Harris, mudança completa aqui na questão de quarterback, o Russell Wilson foi embora, o Fields também, saiu o Elandon Roberts, trouxeram um maravilhoso, que gostei aqui do Metcalf, um baita de um movimento, um dos grandes movimentos dessa off-season, essa troca aqui foi muito boa mesmo. Darius Slay, cornerback, que chega lá também, eu gosto do Eagles também, que chegou também, outra opção de cornerback. No draft, achei uma bela pick o Derrick Harmon, bom jogador. O Caleb Johnson também, né, o running back, eu gosto. O Will Howard é um quarterback que me chama a atenção, acho bem interessante, mas eu acho que toda a dúvida que a gente vai fazer nesse time é com relação a mesmo quem que vai ser o quarterback. Mason Rudolph vai ser o quarterback do seu time? Você vai começar a temporada com ele? Aparentemente não. Os sinais todos que a gente vê na liga, né, entrevistas, o Aaron Rodgers vai fechar com eles. E aí vai ficar aquela questão, quem que é o Aaron Rodgers? O Aaron Rodgers tem a gasolina no tanque para entregar pelo menos mais uma temporada? Se tiver, baita contratação. Nossa, arrebentaram de novo, os caras estão bem, porque aí você tem um bom treinador, você consegue sempre arrumar uma defesa muito forte, você trouxe o Metcalf, você tem peças para fazer um time interessante. Mas a última impressão do Aaron Rodgers não é das mais empolgantes, né? A gente fica com uma dúvida mesmo do que vem pela frente. Então acho que esse é o grande ponto de interrogação que fica nos Steelers. Natural você pensar que vai ser um time com mais vitórias do que derrotas, mas precisa saber quem que vai ser esse quarterback. Eu tenho minhas dúvidas.
não só em acertar com o Aaron Rodgers, mas sabendo dessa novela com o Aaron Rodgers, ele atrasando os acertos para também não ter que participar de programa de pré-temporada que é chatíssimo, não gosta, como que ele chega, como que ele vai jogar. Muitas e muitas dúvidas para cima dos Steelers. Fora isso, é um belo time, né? E já chegou longe, não tendo quarterback para jogar. Cincinnati Bengals, o over-under deles aqui achei bem alto, tá, cara? Tem um pouco de preocupação, 10,5. O time do Zach Taylor, né? Dan Pitcher como o coordenador ofensivo. O Al Golden, agora que é o coordenador defensivo, né? O Onarumo foi mandado embora para... É o boi de piranha, né? O cara que tinha que pagar o sacrifício aqui para segurar o Zach Taylor, que vocês sabem de longa data, não é um cara que eu goste muito, não acho o Zach Taylor um baita no treinador. Perderam o Sam Hubbard, perderam o Alex Capa, jogador de linha ofensiva, chegou agora o Shemar Stewart, é uma pique interessante, eu gosto do Shemar, os números dele de sacks são baixos, mas toda a situação também na universidade era diferente, era um cara que gerava muita pressão, foi um dos caras que mais gerou pressão no college football, mas não finalizava, e não era só por isso, é porque também é um time que mandava muita blitz, então ficou muito dividido a questão do sack, ele gera pressão, o cara foge para o outro lado e acaba levando, então é um cara que pode render. Gostei demais da pick do Fairchild, acho que uma boa pick mesmo na linha ofensiva, bela contratação, belo recrutamento, né? O Demetrius Knight Jr., que é o linebacker também, é um bom jogador, pelo que eu tenho lido, gostei. Fizeram movimentação, seguraram o Chase, seguraram o T. Higgins, mantiveram o Gesicki, que também ficou lá, então aquela estrutura do ataque funciona. O problema é que o ataque toda hora tinha que colocar pontos no placar. Então, você precisava, porque a defesa sempre entregava a paçoca. Você precisava melhorar essa defesa. Você melhorou o suficiente para isso? Um dos grandes pontos para mim que tinha que resolver, e ainda tem que resolver, é segurar o Trey Hendrickson. Não pode perder o jogador. O cara já liberou ele para conversar com outros times, eu não sei em que pé que está, mas é fundamental. É um cara que merece receber porque foi espetacular, liderou a liga em sacks no ano passado, gerou uma pressão. Se você colocar ele com o Shemar Stewart, é outra história. Você pode até pensar em ir lá na frente e fazer uma troca, mas, cara, você tem que segurar ele essa temporada, você tem que deixar o cara satisfeito, porque não vai adiantar. No ano passado você teve um ataque muito forte e não te adiantou nada, porque a defesa entregava a paçoca, você fazia 40 pontos e tomava 41. Não dá para jogar desse jeito. Então é um time que eu tenho dúvidas, eu gosto muito, eu vejo um elenco, para mim tem um grande potencial de ser o segundo melhor time, como tinha no passado, até como o campeão da divisão. A questão é que eu não vi modificações suficientes na defesa, principalmente por essa incerteza com o Trey Hendrickson, para eu conseguir cravar. Esse time aqui vai brigar de novo, porque só o ataque não vai bastar. E aí a gente vai para o Cleveland Browns, que talvez tenha sido, sei lá, o time mais difícil de se decifrar, porque o draft deles foi, sim, bizarro, cara? A hora parecia que era um que estava fazendo uma pique, sei lá, se eles deixaram o torcedor, vai lá e escolhe, faz a sua pique, apertava no random, se ele deixou, como no Fantasy, você deixa alguns nomes lá e ele vai fazendo a escolha sem você definir mais ou menos, nem a prioridade, acho que eles definiram ali, tá? Uma galera saiu antes e eles pegaram qualquer um, pela questão de você ter mudado aqui a questão do quarterback, Você fez um movimento durante a off-season para pegar o Kenny Pickett. Você fez uma troca e buscou o Kenny Pickett. Falou que não quer o quinto ano dele. É um cara que já está aí no seu terceiro time e muito provavelmente vai para um quarto, talvez ainda nesse ano. Não sei se ele vai fazer parte do elenco. Você drafta o Dillon Gabriel, que é um jogador que é interessante, Sei lá, você confia nele, você pega ele na terceira posição, na terceira rodada. E aí depois você drafta o Shedeur Sanders com aquela imagem lá que parece que ninguém dentro da sala estava concordando com a pique. Talvez o Sanders me passe a impressão de que seria o titular. Você trouxe de volta ainda o Joe Flacco, mas buscando o Joe Flacco de 2 anos atrás, que não é mais. O Joe Flacco ano passado foi mal. Não foi o cara que ganhou o prêmio de Comeback Player of the Year. Então tem essas situações todas que a gente fica na dúvida. Se eu fosse fazer uma aposta, eu diria que desses 4 aqui, porque você tem o Deshaun Watson lá, que pode voltar ou não de lesão em algum momento, mas desses 4 quarterbacks, eu acho que você vai começar a temporada com 2. Com 2 caras. E para mim faria total sentido se fosse o Dillon Gabriel e o Shedeur. Tá? Talvez você tenha um terceiro, você queira começar com o Flacco, mas eu não sei. Não sei.
por que você foi buscar o Pickett? Né? Qual que era o seu desespero? Você acha que alguém ia pegar o Pickett antes e você tinha que ter esse cara de qualquer jeito? Né? Gostei da pick do Graham. Você abre mão de um talento, de um cara enorme que você podia pegar com a pick número 2, mas você precisa compensar o que você fez errado com o Watson, então junta essas picks a mais. No geral, foi um draft interessante, com a grande questão aqui com relação a esses dois quarterbacks, porque não faz nem muito sentido. E tem alguns pontos ali no outro time para melhorar. Né? Você tem uma defesa forte, Nick Chubb ainda vai estar à disposição, talvez você traga ele de volta em algum momento, não sei qual que vai ser a definição, mas eu acho que a grande questão aqui, eu gosto do Stefanski, o over-under dele está 4,5, né? Eu acho que é um time que tem potencial para ganhar mais, mas depende de como eles vão lidar essa questão de quarterback. Hoje, olhando a AFC Norte, eu colocaria nessa atual situação, sem saber do Aaron Rodgers, projetando que ele vai jogar. Com todas essas dúvidas que a gente levantou, eu ainda colocaria Baltimore Ravens como favorito. Difícil. É muito difícil esse segundo e terceiro, porque os Steelers constantemente são um time mais forte, é um time mais confiável. Vou colocar em segundo ainda, porque é um time mais confiável mesmo com o Aaron Rodgers. Mas os Bengals têm totais condições de chegar. E vou colocar ainda em quarto lugar o Cleveland Browns, porque é um time difícil de se prever o que está se passando na cabeça da galera. Né? A gente não consegue entender o que acontece com o Cleveland Browns. Eu realmente espero que seja um time mais forte, né? Menos confuso nos próximos anos. Indo para NFC Norte, muito fácil por aqui, começando com o Detroit Lions, um over-under de 10,5, pesado aqui, bruto, para o Dan Campbell, que agora chega sem seus dois principais coordenadores, os dois grandes nomes, né, do Ben Johnson e o Aaron Glenn. Ben Johnson, coordenador ofensivo, foi substituído pelo John Morton, e o Kevin Shepard vai ser o coordenador defensivo no lugar do Aaron Glenn. Ben Johnson foi para os Bears, Glenn foi para o Jets. Esses são as duas principais perdas, né, do time. É o que levanta mais dúvida. Você trouxe agora o Carlton Davis, perdeu, aliás, o Carlton Davis, perdeu o Zeitler, o Zedarius Smith também foi embora, chegou o DJ Reed, chegou o Avonte Maddox, né? Gostei até no draft aqui, você buscou lá o Tyreek Williams, que é um cara para gerar mais pressão também, é um cara com a cara do Dan Campbell, né? Aquele draft daquele jeito ali. O Isaac Tesla, né? Tesla, não é Tesla, né? Como o carro, seria interessante um Tesla, né, em Motor City, mas tem o Dominic o Lovett, que são dois wide receivers e falam muito bem desses dois caras, um grupo que já é forte. É um draft bem com a cara do Detroit Lions mesmo, mas eu fico com muitas dúvidas com relação aos Lions, porque a mudança de coordenador geralmente cobra um preço bem caro. A gente já viu isso aqui acontecer nos Eagles, e acertar de cara vai ser um grande trunfo. Se acertar de cara com esses dois novos coordenadores, pronto, para mim segue como favorito dentro da divisão. O ano passado, muito boa campanha, com um adversário até que você não esperava dos Vikings daquele jeito, mas eu fico com o pé atrás. Eu ainda quero ver como vai funcionar esse time, lembrando que o Dan Campbell é mais um agregador do que propriamente um cara que coordena algum dos dois setores. Minnesota Vikings, over-under caiu bastante, né? Foi para 8,5, um time que teve 14 vitórias no ano passado, né? Kevin O'Connell, um baita de um treinador, um dos meus favoritos na liga nesse momento. O Brian Flores nem se fala, um coordenador defensivo espetacular. Mas é um time que também chega com dúvidas por conta do J.J. McCarthy. Tá treinando ali normalmente, a tendência é que ele seja o quarterback, mas você não confirmou que ele é o titular ainda. E não é uma situação fácil substituir o Sam Darnold, tá? Porque ainda assim é um quarterback que conseguiu muitas vitórias. É um quarterback que entregou muito bem até entregar a paçoca no final da temporada, com alguns problemas de linha ofensiva também, com algumas falhas de planejamento de jogo, né? Fazer uns passes mais curtos, buscava muito mais passe em profundidade, e aí você precisava de mais tempo, sem tempo ele via fantasma e dava problema, mas não é fácil para o J.J. McCarthy, que é alguém que eu não conheço. Eu não sei, ele está indo para o segundo ano, mas a gente não viu o primeiro ano dele por conta de lesão. O que eu vi do college football não achava talento de primeira rodada. Falei aqui no passado, repeti e sigo repetindo porque eu não vi. Eu vi, sei lá, um quarto de pré-temporada. Não dá para fazer uma análise do que é o J.J. McCarthy. Então, existe essa dúvida e eu acho que essa dúvida é o que vai nortear a temporada.
vai ser uma defesa forte, gostei bastante ali que seguraram, né, o Harrison Smith, seguraram o Byron Murphy, trouxeram o Jonathan Allen, o Hargrave também gostei, uma boa escolha aqui, o Ryan Kelly, a linha ofensiva melhorou aqui, o Will Fries também, gosto desse grupo aqui, Jordan Mason, running back, algumas aquisições que para mim são interessantes, mas eu tenho dúvida na posição de quarterback, então fica complicado projetar que esse time vai repetir o sucesso do ano passado. A gente vai para os Packers agora, over-under de 9,5, Matt LaFleur, um cara que me convenceu, tinha minhas dúvidas, gosto bastante dele aqui. Algumas mudanças, algumas dúvidas muito grandes aqui com relação ao grupo de cornerbacks, né? Jair Alexander volta, vai ter condições físicas, aí você foi lá e fez algumas aquisições ali, buscou mais gente, né? O Nate Robbins para aumentar esse grupo de cornerbacks, mas gostei que segurou o Isaiah McDuffie. Eu olho mais pro ataque nesse momento, porque eu sou fã e cada vez eu fico mais fã quando eu vejo mais do Matthew Golden. Eu entendi porque muita gente colocava ele como o principal wide receiver, acho que foi uma baita de uma pick, tá? Acertou aqui em cheio, essa escolha foi muito boa de primeira rodada. O Belton, que é de linha ofensiva, eu também gostei também do que eu vi o material dele ali, acho que é um cara que agrega bastante nesse grupo, né? Chega, não vai ser titular o Anthony Belton, mas ele supre ali uma rotação interessante, e aí vai depender bastante do Jordan Love com essas peças. Existe dúvida com relação ao grupo de recebedores, tinha esse problema, né? Matthew Golden tá lá, Romeo Doubs, dúvida, lesão, o Jaden Reed também é um cara que tem dúvida, o Christian Watson, muitas lesões, está entrando no último ano do contrato, também não sei se vai ficar, né, qual que é. A experiência está no Mecole Hardman, mas pelo que eu vi do Golden, ele é um cara que pode entregar aqui e fazer boa diferença. Tá? Eu gosto do time dos Packers, eu vejo uma boa estabilidade nesse time. É um time que, por mais que tenha altos e baixos do Jordan Love, com a experiência que ele já tem, com a rodagem que ele já tem na liga e com o entendimento do Matt LaFleur, com um grupo mais interessante de wide receivers, acho sim que é um time que pode acabar aparecendo lá no topo. Tá? Se não funcionarem os coordenadores, os Lions, se o DJ não entregar daquele jeito, os Packers têm totais condições de serem os melhores dentro dessa divisão mais uma vez, né? Voltar a esse topo que já foi deles por muito tempo. Mas também algumas incógnitas, algumas questões a se responder. E aí a gente vai para o Chicago Bears, né? Back to back, campeão da off-season, belíssimo trabalho, contratou o nome mais quente para ser treinador, Ben Johnson. Over-under dele está com 8,5 agora, mas, Colston Loveland, gostei bastante, tight end. O Luther Burden, né, o wide receiver, boa escolha também. O Shamar Turner, o edge, bem interessante no draft, buscou a linha ofensiva. Joe Tooney, cara que já protegeu o Tom Brady, o Mahomes, e vai proteger o Caleb Williams. Jonah Jackson, guard também, uma boa escolha. Buscou peças, tá um time mais interessante nesse momento, é um time mais forte, aparentemente. Porque, como eu disse, é back-to-back, né? O ano passado eles já foram campeões da off-season. Não tinha treinadora. Agora, aparentemente, tem. Você tem o Ben Johnson. Mas o Ben Johnson era um ótimo coordenador ofensivo. Vai ser um ótimo treinador? Então fica essa questão. A gente já viu os Bears fazerem ótimas off-season e as coisas não se juntarem. Caleb Williams parece ter talento, a linha ofensiva agora parece ser melhor. O ano passado ele sofreu bastante. Tem alvo, né? O Loveland para mim vai ser um desafogo muito bom, é um cara que bloqueia muito bem também. Você tem bons recebedores, tá ajustadinho. O time no papel é muito bom, mas eu não sei o que vai ser, né? Se vão fazer funcionar ou não e o que vai ser o Ben Johnson como treinador. Então por isso que essa divisão é complicada, porque todo mundo tem uma certa incógnita. Talvez o time que eu tenha menos dúvida é a equipe dos Packers, mas eu tenho dúvidas com relação à defesa. Né, o grupo de cornerbacks, o que vai ser aquela secundária? Poderia ter resolvido no ano passado, né? Mas gosto do ataque, tem potencial. Vou tentar fazer minha lista, não sei se você concorda comigo, talvez na live hoje aqui a gente mude até de ideia, mas eu vou dar um voto de confiança para o Detroit Lions, colocar em primeiro, vou colocar os Packers em segundo, vou colocar ainda os Vikings em terceiro, porque tem um treinador que eu já tá consagrado para mim. O Connell é um dos melhores para mim. Vai ter essa briga muito boa. Eu acho que as 4 posições elas podem variar demais. Então vou colocar Bears, Packers, Vikings,
Bears, Lions, aliás, Lions em primeiro, mas talvez seja o Bears em cima. Então. Lions, Packers, Vikings, Bears, mas eu não concordo comigo. Quero saber sua opinião. Deixa aqui embaixo seu comentário. Se inscreva no canal, compartilhe tudo que passa. Lembra, 7 da noite, nossa live hoje. Valeu, aquele abraço. Bom, eu tinha acabado de gravar, acabado de editar, tava tudo certinho, ia curtir um pouquinho de TV com a família quando saiu a notícia do Justin Tucker, então eu decidi gravar aqui num outro momento, né? Eu gravei o vídeo de hoje na noite da segunda-feira e estou gravando agora na manhã da terça-feira e tinha que fazer esse anexo para falar do Tucker. Já foi mais ou menos falado, a situação é muito semelhante ao que eu tinha comentado no momento anterior desse vídeo. A decisão do Baltimore Ravens alegam que foi uma decisão meramente de dentro de campo. Tudo bem, né? É permitido dizer isso depois de uma temporada tão irregular. Em alguns momentos chegou até a se considerar o corte do Tucker durante a temporada, mas ele acabou terminando, né, em grande forma. Pelas dúvidas, é um jogador de 35 anos, foi draftado um kicker e toda a situação fora de campo, para mim, não existe dúvidas de que acaba influenciando. Você não quer essa publicidade ruim, por mais que você tenha até draftado o Mike Green, né, num outro problema, você leva outro problema para casa, mas a gente sabe como é que funciona a NFL. Questão do Tucker, ele assinou uma extensão contratual de 4 anos em 2022, 22 milhões de dólares, tinha mais 3 anos de contrato ainda com a equipe do Baltimore Ravens, vai ser designado como um corte pós 1º de junho, porque aí vai pegar esse dead cap, né, esse dinheiro morto, esse dinheiro que não pode ser usado na folha salarial, que é de 7 milhões e meio, o maior dead cap da história para um kicker, e vai conseguir diluir em 2 anos. O contrato dele dessa temporada, o salário de 4,2 milhões não era garantido, então abre um espaço de 4,2 milhões no salary cap da equipe do Baltimore Ravens, que agora vai apostar no jovem, né? Primeira vez na história da franquia que eles draftaram um kicker, e aqui você tem então o Loop, né? Escolha de 6ª rodada do Baltimore Ravens, sendo o futuro da franquia no chute. O que vai acontecer com o Tucker, cara histórico? Tem camisa do Tucker, né? Bom, acho que ele tem que resolver a situação fora de campo e ainda acredito que ele tem espaço dentro da NFL, né? Estando tudo resolvido e estando tudo resolvido também merece todas as justas homenagens que podem acontecer para ele no futuro, porque é uma figura histórica da equipe do Baltimore Ravens.